Márcia e Felipe eram um casal jovem e apaixonado, cujo amor parecia indestrutível. Eles se casaram cedo, sonhando com uma vida juntos cheia de felicidade e realizações. Felipe, um homem trabalhador e dedicado, e Márcia, uma mulher carinhosa e esperançosa, formavam o par perfeito. Márcia e Felipe caminharam de mãos dadas até o topo da colina, onde o pôr do sol pintava o céu de tons de laranja e rosa. O vento suave acariciava seus rostos, e as árvores ao redor sussurravam segredos antigos. Felipe, você se lembra do nosso primeiro encontro aqui? Perguntou Márcia com um sorriso nostálgico no rosto. Felipe apertou a mão dela e sorriu, seus olhos brilhando com a lembrança. Como poderia esquecer? Você estava tão linda naquele vestido azul, e eu fiquei sem palavras quando te vi pela primeira vez. Márcia riu, um som melodioso que encheu o ar. Você também estava muito charmoso, todo tímido, mal conseguia falar comigo. Felipe a puxou para mais perto, envolvendo-a em um abraço caloroso. E agora, aqui estamos nós, casados e vivendo nossos sonhos. Márcia suspirou de contentamento, repousando a cabeça no ombro dele. Sempre sonhei com isso, Felipe. Uma vida simples, mas cheia de amor e momentos preciosos como este. Felipe beijou suavemente o topo da cabeça dela. E farei de tudo para que cada um desses sonhos se torne realidade. Você merece o mundo, Márcia. Ela levantou o rosto, olhando nos olhos dele, e viu a sinceridade em seu olhar. E eu farei de tudo para te apoiar, Felipe. Sempre estarei ao seu lado, em cada passo do caminho. Eles ficaram ali, em silêncio, absorvendo a beleza do momento e a profundidade de seu amor. As estrelas começaram a aparecer no céu, e Felipe, sempre atencioso, tirou um casaco e colocou sobre os ombros de Márcia. Está ficando frio? Ele disse suavemente. Ela sorriu agradecida. Você sempre cuida de mim? E sempre cuidarei, meu amor. Nosso amor é forte e nada pode destruí-lo. Com um último olhar para o horizonte, eles começaram a descer a colina, prontos para enfrentar juntos o que o futuro lhes reservava. Era uma tarde ensolarada e tranquila. O sol brilhava intensamente no céu azul, e os pássaros cantavam alegremente do lado de fora da janela. Márcia estava em casa, ansiosa e com um sorriso que não conseguia esconder. Pegou o telefone e ligou para Felipe, que estava no trabalho. — Alô, Felipe, é a Márcia? Disse ela, tentando conter a excitação na voz. — Oi, meu amor, está tudo bem? Respondeu Felipe, percebendo a nota de alegria na voz dela. — Tenho uma surpresa para você. Pode vir para casa mais cedo hoje? Márcia pediu, tentando não deixar escapar a notícia antes da hora. — Uma surpresa? Agora você me deixou curioso. Claro, estarei em casa o mais rápido possível, disse Felipe, já ansioso para descobrir o que a esposa tinha planejado. Quando Felipe chegou em casa, encontrou Márcia na sala, segurando um pequeno envelope branco. O rosto dela estava radiante e seus olhos brilhavam com uma alegria inconfundível. — Meu amor, o que é isso? Perguntou ele, intrigado. Márcia entregou o envelope a ele e Felipe abriu cuidadosamente. Dentro, havia uma imagem de um ultrassom e uma pequena nota que dizia: Estamos esperando um bebê. Felipe olhou para a imagem e depois para Márcia, seus olhos arregalados de surpresa e emoção. Você está grávida? Ele perguntou com a voz embargada. Márcia assentiu, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Sim, Felipe, vamos ter um bebê. Felipe a abraçou com força, levantando-a do chão e girando-a no ar. Isso é incrível! Não acredito que vamos ser pais. Os dois se sentaram no sofá, ainda abraçados, enquanto a notícia começava a se consolidar em suas mentes. Já pensei em um nome, disse Márcia suavemente. Um nome? Perguntou Felipe curioso. Qual? Davi. Quero que nosso filho se chame Davi para simbolizar a força e a coragem que desejamos que ele tenha. Felipe sorriu acariciando o rosto de Márcia. Davi, é perfeito. Nosso pequeno Davi será forte e corajoso, assim como você. Márcia sorriu de volta, sentindo-se mais feliz do que nunca. E ele terá um pai maravilhoso, que o amará e protegerá sempre.
Felipe beijou a testa de Márcia e colocou a mão na barriga dela, onde um pequeno milagre estava começando a se formar. Não vejo a hora de conhecê-lo, disse ele com ternura. E assim, envoltos em amor e esperança, Márcia e Felipe começaram a planejar a chegada do pequeno Davi, que já trazia tanta alegria para suas vidas. Os meses que se passaram foram meses felizes para o casal. Cada momento era preenchido com preparativos para a chegada do pequeno Davi, e o amor entre Márcia e Felipe só crescia. O quarto do bebê foi decorado com tons suaves de azul e branco, e cada detalhe foi escolhido com carinho. Finalmente, o grande dia chegou. Márcia entrou em trabalho de parto em uma manhã clara e ensolarada. Felipe, nervoso e emocionado, segurou a mão dela durante todo o processo, murmurando palavras de encorajamento. "Você está indo muito bem, meu amor", disse ele, enxugando o suor da testa de Márcia. "Logo nosso Davi estará aqui." Márcia sorriu, mesmo através da dor. "Estou tão ansiosa para segurá-lo nos braços." Após horas de trabalho de parto, o choro de um bebê preencheu a sala. Davi havia nascido. As lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto de Felipe, enquanto ele olhava para o filho pela primeira vez. Mas, ao pegar Davi nos braços, algo inesperado chamou a atenção dele. O bebê tinha a pele negra e olhos verdes brilhantes como esmeraldas. "Márcia, ele tem pele negra e olhos verdes", disse Felipe, sua voz tremendo de surpresa. Márcia, exausta, olhou para o filho nos braços de Felipe e ficou igualmente chocada. "Como isso é possível?" ela perguntou, sua mente correndo com perguntas e incertezas. Felipe e Márcia, ambos brancos, não conseguiam entender como seu filho poderia ter uma aparência tão diferente. A desconfiança começou a se instalar entre eles. "Márcia, precisamos conversar sobre isso", disse Felipe, tentando manter a calma. "Felipe, eu juro, não sei como isso aconteceu, eu nunca te traí", respondeu Márcia, com lágrimas nos olhos. "Eu quero acreditar em você, mas como podemos explicar isso?", disse Felipe, olhando para o bebê que dormia tranquilamente em seus braços. Felipe, atormentado pela desconfiança, não conseguiu aceitar a possibilidade de que Márcia tivesse sido fiel. Sua mente estava tomada por pensamentos sombrios, e a dúvida corroía seu coração. Ele se tornou agressivo, e cada conversa com Márcia terminava em gritos e acusações. Felipe passou a beber muito. "Como você pôde fazer isso comigo, Márcia?", gritou Felipe, sua voz reverberando pelas paredes da sala. "Eu confiei em você, e agora você me aparece com esse bebê que não pode ser meu." Márcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou acalmar Felipe. "Felipe, eu juro nunca te traí. Não sei como isso aconteceu, mas Davi é seu filho. Por favor, acredite em mim." Mas Felipe não conseguia ouvir as palavras dela através da dor e da raiva. "Não acredito em você, não há outra explicação. Você me traiu e agora espera que eu aceite isso? Que eu crie esse garoto? Eu assumo um filho fruto da sua traição?" Desesperada, Márcia segurou Davi nos braços, tentando proteger seu filho da fúria de Felipe. "Por favor, Felipe, precisamos conversar com calma. Precisamos de ajuda para entender o que aconteceu." Felipe, porém, estava cego pelo ciúme e pela desconfiança. "Não quero ouvir mais nada. Estou farto de suas mentiras." Acabou, Márcia. Felipe saiu de casa batendo a porta com força, deixando um eco de tensão no ar. Márcia, sentindo o peso da situação, teve que ir até o posto de saúde da cidade para uma consulta médica agendada. A angústia em seu coração crescia a cada passo que dava, preocupada com o que encontraria ao voltar para casa. Quando finalmente retornou, uma sensação de vazio a envolveu ao perceber que a casa estava estranhamente silenciosa e estranhamente trancada. Chamou por Felipe, mas não houve resposta. O silêncio era ensurdecedor. Foi então que um dos vizinhos se aproximou, com um olhar preocupado. "Márcia, preciso te contar uma coisa", disse ele, hesitando. "O que foi?", perguntou ela, o coração batendo acelerado. "Vi Felipe mais cedo. Ele estava com algumas malas e entregou as chaves da casa ao proprietário, pagou o aluguel e saiu. Parecia determinado a não voltar", explicou o vizinho, com um tom de voz cheio de compaixão. Márcia sentiu um nó na garganta e as lágrimas ameaçaram cair. "Ele foi embora.
e nos deixou sem nada, murmurou, tentando processar a notícia. Caminhando pelas ruas, ela encontrou um abrigo para pessoas em situação de rua. Era um lugar simples, mas pelo menos oferecia um teto e algumas refeições. Entrou timidamente, segurando Davi firmemente. Uma voluntária do abrigo, uma mulher de olhar gentil, se aproximou. Olá, meu nome é Clara. Como posso ajudar você? Márcia, exausta e desamparada, explicou sua situação com a voz embargada. Meu marido me abandonou. Eu não tenho para onde ir. Estou com meu filho e precisamos de um lugar para ficar. Clara colocou uma mão reconfortante no ombro de Márcia. Você está no lugar certo. Vamos cuidar de você e do seu bebê. Venha, vou mostrar onde vocês podem descansar. Márcia seguiu Clara, sentindo uma ponta de esperança pela primeira vez desde que Felipe a havia abandonado. Ela sabia que a estrada seria difícil, mas estava determinada a cuidar de Davi e reconstruir sua vida, mesmo sem Felipe ao seu lado. Nos dias que se seguiram, Márcia começou a se adaptar à nova realidade. No abrigo, encontrou apoio e solidariedade de outras mulheres que também enfrentavam dificuldades. Aos poucos, começou a sentir que, apesar da dor e da traição, ainda havia força dentro dela para seguir em frente. E assim, com Davi nos braços, Márcia decidiu que faria de tudo para garantir um futuro melhor para seu filho. Mesmo que isso significasse começar do zero, ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio pela felicidade e segurança de Davi. Márcia estava no abrigo, mas sabia que sua vida não poderia continuar assim. Ela tinha que dar uma guinada e garantir um futuro melhor para Davi. Determinada, decidiu sair em busca de emprego. Com dor no coração, deixava Davi muitas vezes com as mulheres do abrigo, que sempre se ofereciam para ajudar. Vai com Deus, Márcia. Vamos cuidar bem do pequeno Davi, disse Clara, uma das voluntárias, sorrindo encorajadoramente. Obrigada, Clara. Eu vou fazer de tudo para conseguir algo, respondeu Márcia, sentindo a esperança misturada com a ansiedade. Márcia saiu de porta em porta, entrando em lojas, restaurantes e lanchonetes, mas a resposta era sempre a mesma. Desculpe, mas estamos com um quadro completo, ou você não tem experiência suficiente. Certa manhã, entrou em uma lanchonete com o coração apertado, mas determinada a não desistir. Por favor, estou em busca de emprego. Tenho muita vontade de trabalhar, disse ela ao gerente, que apenas balançou a cabeça negativamente. De longe, um homem observava a cena enquanto tomava seu café. Márcia saiu da lanchonete desanimada, mas não percebeu que ele a seguia com os olhos. Do lado de fora, ela suspirou profundamente, se preparando para seguir para o próximo lugar. Com licença, senhorita, chamou o homem aproximando-se dela. Eu ouvi sua conversa. Meu nome é Roberto e estou precisando de uma diarista para minha casa. Você se interessaria? Márcia, desesperada, não pensou duas vezes. Sim, claro, agradeço muito pela oportunidade. No dia seguinte, Márcia chegou à casa de Roberto, uma residência elegante, mas silenciosa. Ao entrar, percebeu que não havia ninguém além dele. Minha esposa está viajando, então será só nós dois, explicou Roberto, com um sorriso que não a tranquilizou. Márcia começou a trabalhar, mas logo sentiu um arrepio de desconforto. Roberto se aproximava demais e seus olhares eram insistentes. De repente ele a agarrou tentando abusar dela. Me solta! O que você está fazendo? Gritou Márcia, lutando para se desvencilhar. Roberto riu. Um som assustador. Você não tem para onde ir. Ninguém vai te ajudar. Em um momento de descuido dele, Márcia conseguiu se soltar e correu para a porta. Com o coração disparado, saiu correndo pela rua, lágrimas de desespero escorrendo pelo rosto. Ao chegar ao abrigo, ainda tremendo, foi recebida por Clara, que a envolveu em um abraço protetor. Márcia! O que aconteceu? Entre soluços, Márcia contou o ocorrido. Ele tentou me machucar. Eu só queria um emprego. Clara segurou Márcia pelos ombros, olhando em seus olhos. Você é forte, Márcia. Não deixe que essa experiência te quebre. Vamos encontrar uma solução juntos. As outras mulheres do abrigo se juntaram a elas, oferecendo palavras de conforto e apoio. Márcia, apesar da dor e do medo, sentiu uma onda de gratidão. Ela sabia que com a ajuda delas, encontraria forças para continuar lutando pela felicidade e segurança de Davi.
Clara, sabendo do que tinha acontecido com Márcia, decidiu ajudar de todas as formas possíveis. Ela sabia da força de vontade de Márcia e o quanto ela já havia sofrido na vida. Clara tinha um irmão que trabalhava em um hotel e resolveu pedir ajuda a ele. Márcia, preciso conversar com você, disse Clara, chamando-a para um canto tranquilo do abrigo. Claro, Clara, o que foi? Respondeu Márcia, ainda um pouco abalada, mas tentando se manter forte. Eu sei o quanto você está determinada a conseguir um emprego e mudar sua vida. E depois do que aconteceu, não posso deixar você passar por isso de novo. Vou pedir ajuda ao meu irmão. Ele trabalha em um hotel e talvez possa conseguir algo para você lá. Márcia olhou para Clara com gratidão e esperança. Você faria isso por mim? Não sei como agradecer, Clara. Clara segurou a mão de Márcia com firmeza. Você merece, Márcia. Vou ligar para ele agora mesmo. Pouco tempo depois, Clara conversou com seu irmão, João, explicando a situação de Márcia. Ele, sendo uma pessoa de bom coração, ficou sensibilizado e prometeu ajudar. Clara, claro que vou ajudar. Ela pode começar como recepcionista aqui no hotel. É um trabalho digno e acredito que ela se sairá bem. Disse João pelo telefone. No dia seguinte, Clara chamou Márcia para lhe dar a boa notícia. Márcia, meu irmão conseguiu um emprego para você no hotel onde ele trabalha. Se eles gostarem do seu trabalho, você vai ser recepcionista. Márcia não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Não acredito. Muito obrigada, Clara. Isso significa tanto para mim e para Davi. Você merece, Márcia, e sei que vai se sair muito bem. Vamos lá. Vou te levar até o hotel para que você conheça o João e veja seu novo local de trabalho. Chegando ao hotel, João as recebeu com um sorriso acolhedor. Você deve ser a Márcia. Clara me contou sobre você. Estamos felizes em tê-la conosco. Márcia apertou a mão dele, sentindo-se finalmente reconhecida e valorizada. Muito obrigada, Sr. João. Vou dar o meu melhor. João sorriu. Não se preocupe, Márcia. Tenho certeza de que você vai fazer um excelente trabalho. Venha, vou te mostrar o hotel e suas funções. Enquanto caminhavam pelo elegante saguão do hotel, Márcia se sentia mais confiante a cada passo. João explicou suas tarefas, mostrando a ela como operar o sistema de reservas, atender os hóspedes e lidar com as solicitações. Eu acredito em você, Márcia. Qualquer dúvida pode me procurar, disse João, dando-lhe um sorriso encorajador. Márcia começou seu primeiro dia de trabalho com entusiasmo e dedicação. Com o apoio de Clara e João, ela encontrou forças para seguir em frente e construir um futuro melhor para si e para Davi. No final de seu primeiro dia, Clara veio visitá-la no hotel. E então como foi? Márcia sorriu exausta, mas feliz. Foi incrível, Clara. Eu me senti útil e capaz. Obrigada por acreditar em mim. Clara abraçou Márcia, sentindo-se orgulhosa da amiga. Você é forte, Márcia, e este é apenas o começo. Você vai longe, pode acreditar. Com determinação renovada, Márcia estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente, sempre com o objetivo de proporcionar a melhor vida possível para seu amado filho, Davi. Passaram-se 2 anos desde que Márcia começou a trabalhar no hotel. Com dedicação e esforço, ela se garantiu no emprego, conquistando a confiança e o respeito de seus colegas e hóspedes. Com o tempo, conseguiu alugar uma casa para morar com Davi, que agora estava crescendo saudável e feliz. Márcia era conhecida por seu atendimento impecável e sua simpatia. Um dos hóspedes em particular parecia gostar muito dela. Pedro, o empresário charmoso e educado, sempre fazia questão de conversar com Márcia quando estava no hotel. Márcia, você sempre faz o meu dia melhor com esse sorriso, disse Pedro um dia, enquanto ela o atendia na recepção. Obrigada, Pedro. É sempre um prazer atendê-lo, respondeu Márcia, sorrindo timidamente. Pedro frequentemente a convidava para sair depois do expediente, mas Márcia, ainda cautelosa após suas experiências passadas, sempre recusava educadamente. Que tal jantarmos juntos hoje, Márcia? Prometo que será um jantar agradável, insistiu Pedro com um olhar sincero. Márcia hesitou, mas algo na maneira como Pedro falava e a tratava a fez reconsiderar. Está bem, Pedro. Vou aceitar seu convite hoje. Naquela noite, eles foram a um restaurante acolhedor.
Durante o jantar, Pedro ouviu atentamente enquanto Márcia contava sua história, desde o abandono por Felipe, até os desafios que enfrentou para criar Davi sozinha. Você é uma mulher incrível, Márcia. Sua força e determinação são admiráveis, disse Pedro, genuinamente impressionado. Márcia corou ligeiramente. Obrigada, Pedro. Eu só fiz o que precisava ser feito para cuidar do meu filho. A partir daquele jantar, Márcia e Pedro começaram a se conhecer melhor. Eles saíam frequentemente, e a conexão entre eles se fortalecia a cada encontro. Pedro era atencioso e carinhoso, e sempre demonstrava um profundo respeito e admiração por Márcia. Após alguns meses de namoro, Pedro sentiu que era a hora de dar um passo importante. Em um final de semana, ele levou Márcia e Davi a um parque bonito e tranquilo. Enquanto caminhavam, Pedro se ajoelhou diante dela, segurando uma pequena caixa nas mãos. Márcia, desde o momento em que te conheci, sabia que você era especial. Sua força, seu amor por Davi, tudo em você me encanta. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, cuidando de você e de Davi. Márcia, você aceita se casar comigo? Perguntou Pedro com os olhos brilhando de emoção. Márcia ficou surpresa e emocionada. Lágrimas de alegria escorriam por seu rosto, enquanto ela olhava para Pedro, sentindo um amor profundo e sincero. Sim, Pedro, aceito me casar com você, respondeu ela, sorrindo radiantemente. Pedro se levantou, colocando o anel no dedo de Márcia, e a abraçou com força. E assim, Pedro decidiu registrar Davi como seu filho, fortalecendo ainda mais os laços da nova família. Márcia sentiu que finalmente sua vida estava no caminho certo, cheia de amor e esperança para o futuro. Com Pedro ao seu lado, ela sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio e construir uma vida cheia de felicidade. 20 anos se passaram, e Davi, agora um jovem adulto, sentiu uma crescente necessidade de entender suas raízes. Embora Pedro tivesse sido um pai amoroso e presente, Davi queria saber mais sobre seu pai biológico e as circunstâncias que o rodeavam. Numa tarde ensolarada, ele decidiu conversar com sua mãe. Sentaram-se na varanda de casa, onde o vento suave balançava as árvores. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante, disse Davi, com um olhar sério. Márcia, percebendo a gravidade do tom de Davi, assentiu. Claro, filho, o que está te preocupando? Eu quero entender mais sobre minha história, sobre meu pai biológico. Sei que Pedro é meu pai de coração, mas preciso saber quem era meu pai biológico e por que ele foi embora, disse Davi, tentando controlar a emoção em sua voz. Márcia suspirou, sentindo a dor e a confusão de seu filho. Davi, seu pai biológico, Felipe, foi embora porque duvidou da minha fidelidade quando você nasceu com características diferentes das nossas. Ele não conseguiu aceitar a possibilidade de que eu fosse fiel, apesar de eu sempre ter sido. Davi assentiu, absorvendo as palavras de sua mãe. E sobre a questão biológica, mãe? Como eu, filho de pais brancos, nasci negro. Márcia olhou para ele, seus olhos refletindo a dor e o amor. Eu não tinha todas as respostas na época, Davi, mas consultamos especialistas que explicaram que, embora raro, é possível que genes recessivos de gerações passadas possam se manifestar de maneira inesperada. Isso pode ter sido o que aconteceu com você. Davi sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. Eu quero entender mais, mãe. Quero fazer um teste genético para ver se consigo descobrir mais sobre minhas raízes. Márcia assentiu, apoiando a decisão do filho. Eu entendo, Davi, e estou aqui para te apoiar em tudo o que precisar. Algumas semanas depois, Davi fez o teste genético e começou a receber os resultados. Um dia, ele chamou Márcia e Pedro para se sentarem com ele. Os resultados chegaram, disse Davi, segurando um envelope em suas mãos. Vamos ver o que descobrimos. Abrindo o envelope com cuidado, Davi leu os resultados em silêncio, seus olhos se movendo rapidamente sobre as palavras. Bom, os resultados confirmam que sou filho biológico de Felipe, mas também mostram que tenho ancestrais de origem africana. É provável que essa herança genética tenha se manifestado em mim, explicou Davi, sentindo-se mais esclarecido. Pedro colocou uma mão reconfortante no ombro de Davi. Você é nosso filho, Davi, e nada muda isso. Estamos orgulhosos de você, independentemente das circunstâncias. Márcia sorriu, os olhos cheios de lágrimas de orgulho e amor.
Sempre estivemos e sempre estaremos ao seu lado, Davi. Sua história é única e especial, assim como você. Davi sentiu uma onda de gratidão e alívio. Obrigado, mãe. Obrigado, Pedro. Saber mais sobre minhas raízes me ajuda a entender melhor quem sou, mas o mais importante é o amor e o apoio que recebo de vocês. Com isso, Davi sentiu que havia completado uma parte importante de sua jornada pessoal. Ele agora compreendia suas raízes, mas sabia que o verdadeiro valor estava nos laços de amor e apoio que sua família lhe proporcionava. Mas Davi não parou por aí. Determinado a descobrir mais sobre suas raízes, ele decidiu encontrar seu pai biológico. Depois de uma longa e exaustiva busca, ele finalmente obteve algumas informações sobre Felipe. Descobriu que Felipe tinha tido mais 2 filhos, mas também que estava doente e havia sido abandonado pelos 2 irmãos de Davi. Numa tarde, Davi chamou Márcia e Pedro para uma conversa séria na sala de estar. Mãe, Pedro, eu consegui descobrir mais sobre Felipe, disse Davi, sentando-se com um semblante determinado. Márcia e Pedro trocaram olhares preocupados. O que você descobriu, filho? Perguntou Márcia, segurando a mão de Davi. Descobri que Felipe teve mais 2 filhos depois de mim, mas ele está muito doente agora, e o mais triste é que meus 2 meio-irmãos o abandonaram. Ele está sozinho, precisando de ajuda, explicou Davi, a voz carregada de emoção. Pedro franziu a testa. Isso é terrível, Davi. O que você pretende fazer? Davi respirou fundo, olhando nos olhos dos pais. Eu sinto que preciso conhecê-lo, ajudar se possível. Sei que ele cometeu muitos erros, mas ninguém merece ficar sozinho e doente. Márcia suspirou, compreendendo os sentimentos do filho. Entendo, Davi. Se é isso que você sente que deve fazer, estamos aqui para te apoiar. Dias depois, Davi conseguiu o endereço de Felipe e decidiu visitá-lo. Chegando a uma casa modesta e um tanto decadente, ele hesitou por um momento antes de bater na porta. Um homem de aparência frágil abriu a porta. Seus olhos, outrora vibrantes, agora estavam opacos e cansados. — Felipe? Perguntou Davi, a voz tremendo ligeiramente. Felipe olhou para o jovem à sua frente, tentando reconhecê-lo. — Sim, sou eu. Quem é você? — Sou Davi, seu filho, disse Davi, sentindo uma mistura de emoções ao ver o pai biológico pela primeira vez em muitos anos. Felipe ficou surpreso e por um momento não conseguiu falar. Finalmente, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu não sei o que dizer. Nunca pensei que te veria de novo. Davi entrou na casa, ajudando Felipe a se sentar. Eu soube que você está doente e que meus meio-irmãos te abandonaram. Quero ajudar se me permitir. Felipe olhou para Davi com gratidão e arrependimento. Eu fiz tantas coisas erradas, Davi. Te deixei e duvidei da sua mãe. E agora, estou pagando o preço. Davi segurou a mão de Felipe, sentindo uma conexão inesperada. O passado não pode ser mudado, mas podemos fazer algo sobre o presente. Vamos cuidar de você. Nos dias seguintes, Davi começou a cuidar de Felipe, visitando-o regularmente e trazendo-lhe medicamentos e comida. Felipe, inicialmente reticente, começou a abrir seu coração para Davi. Uma tarde, enquanto Davi preparava uma sopa na cozinha de Felipe, o pai se abriu sobre suas emoções. Davi, eu nunca tive a coragem de pedir perdão à sua mãe. O que fiz a ela e a você foi imperdoável. Davi, mexendo a sopa, olhou para o pai com compreensão. Felipe, todos cometemos erros. O importante é reconhecer e tentar fazer o melhor a partir de agora. Minha mãe me ensinou isso. Felipe assentiu emocionado. Ela é uma mulher incrível. E você, Davi, é a prova de que ela fez um trabalho magnífico. Com o tempo, a relação entre Davi e Felipe se fortaleceu. Davi contou a Felipe sobre sua vida, suas conquistas e o apoio incondicional que recebeu de Márcia e Pedro. Felipe, por sua vez, compartilhou histórias do passado, suas falhas e seus arrependimentos, tentando mostrar a Davi que, apesar de tudo, ele sempre o amou. Davi, sentindo que completara uma parte importante de sua jornada, voltou para casa com um coração mais leve. Márcia e Pedro, sempre ao seu lado, o receberam com abraços calorosos. Com o tempo, a relação entre Davi e Felipe se fortaleceu. Davi contou a Felipe sobre sua vida, suas conquistas e o apoio incondicional que recebeu de Márcia e Pedro.
Felipe, por sua vez, compartilhou histórias do passado, suas falhas e seus arrependimentos, tentando mostrar a Davi que, apesar de tudo, ele sempre o amou. Davi, sentindo que completara uma parte importante de sua jornada, voltou para casa com um coração mais leve. Márcia e Pedro, sempre ao seu lado, o receberam com abraços calorosos. "Como foi, filho?" perguntou Márcia com um olhar de preocupação e carinho. "Foi difícil, mas necessário, mãe. Felipe está arrependido e precisando de apoio. Sinto que finalmente encontrei uma peça que faltava em minha vida", respondeu Davi sorrindo. Pedro deu um tapinha no ombro de Davi. "Estamos orgulhosos de você, Davi. Sua coragem e compaixão mostram o homem incrível que você se tornou." E assim, Davi, com o apoio de sua família, continuou sua jornada, sabendo que, independentemente dos erros do passado, o amor e a compreensão poderiam curar as feridas mais profundas e trazer uma nova luz para o futuro. Davi começou a cuidar de Felipe todos os dias, dedicando-se a proporcionar o melhor conforto possível ao pai biológico, que anos antes o havia rejeitado. Felipe, cada vez mais fraco, começou a abrir seu coração para Davi, compartilhando histórias de sua vida e revelando os demônios que o levaram ao alcoolismo. Uma tarde, enquanto Davi preparava o chá preferido de Felipe, o pai começou a falar sobre seu passado. "Sabe, Davi, quando eu era jovem, eu tinha muitos sonhos. Queria ser alguém importante, alguém que faria a diferença, mas a vida tem suas próprias maneiras de nos testar." Davi, colocando o chá na mesa ao lado de Felipe, o incentivou a continuar. "O que aconteceu, Felipe? O que te levou a esse caminho?" Felipe suspirou, os olhos perdidos nas lembranças. "Eu comecei a beber para esquecer as frustrações, as decepções. O álcool era uma fuga fácil, e quanto mais eu bebia, mais me afastava das pessoas que me importavam. Foi assim que perdi sua mãe, Márcia, e acabei te perdendo também." Davi sentiu uma mistura de tristeza e compaixão. "Eu sei que não deve ter sido fácil, Felipe, mas estou aqui agora. Vamos aproveitar o tempo que temos juntos." Apesar de saber que a doença de Felipe não tinha cura, Davi dedicava-se diariamente, administrando medicamentos, preparando refeições nutritivas e, acima de tudo, oferecendo companhia e amor. Cada história compartilhada por Felipe era uma tentativa de se redimir e de criar um vínculo que nunca tivera com o filho. "Um dia, conheci uma mulher maravilhosa", continuou Felipe com a voz fraca. "Ela era a luz na minha escuridão, mas eu estava tão perdido que não consegui segurar essa luz. Quando ela ficou grávida de você, achei que poderia mudar. Mas o medo e a insegurança me dominaram." Davi apertou a mão de Felipe, sentindo a sinceridade nas palavras dele. "Você fez coisas que não foram certas, Felipe, mas está tentando agora. E isso importa." Com o passar dos dias, a saúde de Felipe continuou a deteriorar-se. Mesmo assim, Davi permanecia ao lado dele, dia e noite, contando histórias de sua própria vida, falando sobre Márcia e Pedro, e trazendo um pouco de alegria e paz para os últimos dias de Felipe. Numa noite tranquila, Felipe chamou Davi para perto. "Davi, obrigado por tudo. Nunca imaginei que o filho que rejeitei seria o único a cuidar de mim. Você tem um coração de ouro." Davi, segurando as lágrimas, respondeu com ternura. "Você é meu pai, Felipe, e todo mundo merece uma segunda chance. Espero que tenha encontrado um pouco de paz." Felipe sorriu levemente, sentindo-se finalmente em paz. "Encontrei sim, meu filho, graças a você." Na manhã seguinte, Davi encontrou Felipe serenamente adormecido, mas sabia que ele havia partido. Com lágrimas silenciosas, Davi fez as últimas preparações, garantindo que Felipe tivesse um adeus digno. No funeral, enquanto os poucos presentes prestavam suas homenagens, Davi refletiu sobre a jornada que vivera ao lado do pai biológico. O filho que um dia foi rejeitado havia sido o único a cuidar dele até o fim. E naquele ato de amor e perdão, Davi encontrou um fechamento e uma nova compreensão sobre o poder da compaixão e do perdão. Ao final do dia, de volta à sua casa, Davi encontrou conforto nos braços de Márcia e Pedro, sentindo que, apesar de tudo, havia cumprido seu dever de filho e dado a Felipe a paz que ele tanto buscara. A história de Davi, Márcia, Felipe e Pedro é um poderoso testemunho de resiliência, perdão e redenção. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma história emocionante.
Espero que tenham gostado. Não deixem de compartilhar suas opiniões nos comentários. Adoramos ouvir o que vocês pensam. E claro, se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se para não perderem as incríveis histórias que estão a caminho. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo vídeo. Islas. It's pleased to be love with thy care. Sun a breeze, feel it blows, weather